Oi, meu nome é Pedro e caso você seja novo aqui no canal, a gente recentemente acabou de bater 10 mil inscritos. E para comemorar esse marco, não tinha como eu trazer outra obra que não essa, a obra que foi o primeiro vídeo que deu certo aqui no canal. Eu tô falando de Gokurakugai. Uns meses atrás eu fiz um vídeo sobre o primeiro capítulo de Gokurakugai e eu fiz a recomendação da série, falando sobre como ela era bonita e sobre como alguns conceitos lembravam bastante Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Hoje eu tô aqui para fazer uma análise mais completa da obra. Então sim, vai ter alguns spoilers. Então, se você ainda não leu, eu recomendo que você assista o nosso primeiro vídeo, porque aí você vai pegar um pouquinho do que é a vibe dele, eu falo só do primeiro capítulo, e aí depois que você lê o primeiro volume, você vem aqui participar dessa resenha com a gente. Então antes da gente continuar, se você ainda não faz parte, já se inscreve no canal, deixa seu like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Eu gosto muito de fazer review de mangá, de anime, e eventualmente acho que eu vou começar a fazer de alguns filmes também. Então assim, deixa aqui embaixo a recomendação do que você quer ver aqui no canal, que em breve vai ter muito mais conteúdo. Isso você pode ter certeza. Uma introdução rápida. Aqui nossos protagonistas são a Tao e o Alma, esses dois amigos que têm uma empresa de resolução de problemas, que ficam no segundo andar de um restaurante no distrito de Gokuraku. Mas que na verdade, essa agência de solução de problemas é uma fachada para o verdadeiro trabalho deles, que é caçar calamidades. Ou magas. No meu primeiro vídeo, eu chamo os bichos que eles caçam de calamidades, porque era como estava sendo chamado até então no scan que eu tinha lido. Porém, quando veio a tradução oficial e eu comprei esse primeiro volume, eles só se referem às calamidades como magas, que é um nome mais rápido, porém muito pior e muito menos estiloso. Então, ao longo desse vídeo, eu vou variar um pouquinho. Eu vou chamar de calamidade, mas eu também vou chamar de maga, para não ficar falando calamidade o tempo inteiro. Valeu? Bom, passada essa introdução, vamos seguir. O Alma é o típico protagonista bobão de shounen, sabe? Ele é muito bonzinho, ele é muito engraçadinho e ele gosta muito de comer. Uma coisa que precisa ser dita é que o Alma lembra muito o Denji de Chainsaw Man. O autor já falou que na verdade ele se inspirou foi no Rama Ralph, que é aquele personagem que, se eu não me engano, ele troca de gênero, né? Tá tendo até um anime atual dele. Só que eu nunca vi nem nunca li o mangá, então eu não tenho como dizer se realmente é muito semelhante. Porém, as semelhanças com o Denji são absurdas. Não tem como ser negadas. Tipo, essa cena dele tirando a arma do peito, igualzinho o Denji quando vai entrar no modo serra elétrica, é absurdo, pô. Enfim, enquanto a gente tem o Alma sendo mais bobinho, a gente tem a Tao, que é mais centrada, serve como essa mestra dele, que vai ter um ar misterioso, vai ter um ar de autoridade e tem uma beleza indescritível que apaixona qualquer um. A primeira vez que a gente vai ver eles em ação é quando chega no escritório deles um menino pedindo ajuda para achar o amigo dele que desapareceu. E durante a busca, eles descobrem que o amigo dele foi sequestrado por um maga, ou uma calamidade, que é um nome muito melhor. Enfim, a gente vai ter uma primeira luta nesse mangá maravilhosa, com quadros absurdos de lindos. Cara, não, sério, é sensacional. Todos os quadros dessa luta dá vontade de printar e emoldurar, cara. É absurdo como são bonitos. E durante essa primeira luta, a gente, vamos dizer, tem duas revelaçõezinhas. A gente tem a revelação de que o Alma é meio maga e que a Tao meio que ajuda ele a controlar esses poderes. E uma parada interessante é que a Tao usa o sangue do Alma para fazer as balas dessa arma dela, que também, pelo que eu entendi, então, o sangue do Alma é usado para fazer essas armas, porque o sangue dele também é o que faz as armas dele, quando ele tira a espada do peito, quando ele tira um facão do peito no segundo capítulo, foi o que eu entendi pelo menos. Eu acho que aqui ainda é o Yuto tentando construir o que vai ser esse poder do Alma exatamente. E bom, essas balas da arma da Tao são feitas pelo Yoki e pela Dara, que são dois aliados deles que são apresentados no começo do segundo capítulo, mas que até então não tem desenvolvimento nenhum. Depois de entregar as balas para Tao, o Yoki passa para eles a missão do dia, no caso a missão do capítulo, que ele diz que conseguiu com o informante. Aparentemente está tendo uma série de sequestros e assassinatos em um local, mais especificamente num cemitério ali próximo. E eles vão ir até lá para averiguar o que está acontecendo. No caminho para o cemitério, eles já conhecem um personagem que, de uma forma rápida e até um pouco espalhafatosa,
já conta pra eles a história de vida dele, triste e tudo mais, do porquê que ele tá indo pro cemitério e tal, quem que ele vai lá ver e tudo mais. E assim, o Yuto gasta algumas páginas nisso, é um bom desenvolvimento de personagem, mas que é colocado de uma forma meio ruim, sabe? É informação demais, muito rápido, e assim, de um personagem que, vamos dizer, não é tão importante. Por que eu digo que, teoricamente, não é tão importante? Porque quando ele te dá todas essas informações, você já começa a imaginar que as informações que ele tá te dando, a história da vida dele, a história dele com o avô, com o pai, vão ser coisas que vão ser usadas nesse capítulo. O que, tudo bem, ele tá fazendo um setup, mas, cara, foi tão corrido, sabe? Foi tão, toma essa informação aqui, ela obviamente é importante, que você fica meio assim, sabe? Não soube ser colocado de uma maneira mais sutil, por assim dizer. Quando eles chegam no cemitério, eles se separam desse novo amigo e vão caçar os magas. E esses magas aparecem tentando atacar o moleque. O combate é rápido e a gente tem um pouquinho mais de uma explicação sobre os magas. A gente descobre que todas essas calamidades são feitas de humanos ressuscitados de uma forma meio estranha. Quando um humano é ressuscitado, é trazido de volta, ele fica com essa forma grotesca de calamidade e ele sente fome. E é por isso que eles matam e comem humanos. Porque eles precisam sobreviver, eles estão com fome. E é meio foda, porque a gente recebe em um quadro a informação de que os magas são humanos ressuscitados e recebe a informação de que alguns podem falar. No momento que a gente recebe essa informação, um maga começa a falar. E aí, esse maga em específico é o pai do moleque que eles estavam ajudando. E aí se liga com a história. Eu vou dizer, é legal, é maneiro, você fica tipo, pô, maneirinho, mas você meio que já espera isso desde que as calamidades aparecem nesse capítulo, sabe? Porque não foi colocado de uma forma pra ser um mistério. Esse segundo capítulo, o que o primeiro tem de um pouquinho arrastado, esse segundo tem de corrido, ele é mais rápido. Ele pra te contar uma história, mas conta essa história de uma maneira muito acelerada e resolve o problema do dia, né, de uma forma muito acelerada também. E é assim que termina o segundo capítulo. O Alma só termina de expurgar o resto das calamidades que estavam lá e aí tem um pequeno diálogo, enfim, é isso. E aí a gente tem o começo de um capítulo 3 que segue a mesma estrutura dos dois anteriores. Começa com Tao e Alma no escritório deles. Aliás, nesse começo de capítulo, o Alma tá trabalhando no restaurante embaixo. E quando ele chega no escritório, o informante tá conversando com a Tao. E esse informante se revela o terceiro aliado deles, né? Que eles já tinham o Yoki e a Dara. Agora aparece o Tatsuomi, que tem como personalidade gostar da Tao e não gostar do Alma. Por enquanto é isso, cara. Estamos bem no começo da história, vamos com calma. Bom, como eu disse, ele chega com mais um trabalho pra eles. E esse trabalho parece que vai ter um pouquinho mais de profundidade. Porque aqui não necessariamente é um trabalho sobre calamidades. Aqui a gente tem várias pessoas que estão sendo enforcadas com as mãos e depois penduradas em forca. E não estão sendo devoradas, então não são calamidades que estão fazendo isso. Embora, quando eles vão resolver o problema, eles chegam no local da ocorrência, eles encontram várias calamidades, derrotam as calamidades e é isso. Resolvido o problema. A gente, como leitor, ainda tem a gente consegue ver que tem um rapaz de cima de um dos prédios observando eles, resolvendo o problema, porém, é tudo que a gente tem. Essa adição de mistério. O que eu acho que não faz muito sentido o fato deles só terem dado como resolvido um problema que, claramente, não era causado por calamidades, mas que eles resolveram como se fosse, sabe? Isso me deixou meio assim. Não tô dizendo que foi ruim, mas só não faz muito sentido pros personagens, sabe? Eles viram que tinham sido mãos que tinham enforcado as pessoas. Por que não teve mais esse mistério, mais essa procura? Pelo menos, não nesse capítulo. E esse capítulo é o último do volume 1. E dá pra ver que ele tem como objetivo engrandecer um pouquinho mais a história. Ele acrescenta um pouco de mistério, ele acrescenta um personagem meio sinistro que tá observando eles, que a gente não sabe muito bem quem é, talvez uma tentativa de um vilão. Como ele também faz uma pequena introdução no segundo capítulo, quando o pai do garoto, que é uma calamidade, fala pra eles que ele foi ressuscitado, dando a entender que um terceiro ressuscitou ele. Mas eu vou dizer que esse capítulo 3 não faz um ótimo trabalho com o roteiro, nem dando essas pistas, nem fomentando muito esse mistério. E como vocês podem ter percebido ao longo do vídeo inteiro, eu tive algumas críticas a esse primeiro volume de Gokurakugai. Por que eu tô criticando? Porque é um mangá horrível? Não.
Eu gosto do mangá. Porém, eu acho que são críticas que faltaram eu fazer no meu primeiro vídeo. Porque no meu primeiro vídeo, eu só soube falar sobre como o Goku Rakugai era lindo. Como, nossa, tanta coisa boa aqui acontecendo. Nossa, como esse mangá é bom. E aí faltou um pouquinho eu falar do roteiro. E eu vi que teve gente comentando sobre isso. Quando o Mitch reagiu ao meu vídeo, ele falou um pouco sobre... falei pouco da história, né? Podia ser muito bonito, mas muito ruim também. Eu não lembro se foi exatamente o Mitch que falou isso. Mas eu sei que o Mitch e acho que o Narrativando reagiram a esse vídeo. E realmente faltou eu falar um pouquinho do roteiro em si. E é isso que eu tô querendo trazer agora. Por mais que eu tenha recomendado como um mangá lindo, com muitas qualidades, ele também tem seus defeitos. O Yuta é um artista que tá começando, cara. Ele tá começando a escrever. Até então ele tinha escrito one-shots. E aí ele começou a escrever essa série dele agora. Ele ainda tá descobrindo como escrever uma história contínua, com mistérios e tudo mais. E ele ainda tá começando a contar a história pra gente. Então, esse primeiro volume não necessariamente diz qual que vai ser a obra inteira, sabe? Porque realmente não foi das melhores coisas que eu já li. Porém, dá pra ver um potencial muito grande nisso. A gente tem um volume composto por 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele apresenta os nossos protagonistas, o trabalho deles, e apresenta também a informação de que o Alma é um meio-sangue, que ele é meio calamidade. No segundo capítulo, dá pra ver que ele tentou explicar um pouco mais as calamidades. E aí, por isso que ele fez o background do garoto, por isso que ele colocou essa questão de que botou a Tal pra falar de novo sobre as calamidades. Cara, a Tal não tem falas nesse segundo capítulo, praticamente. Ela só fala pra explicar o que ela já explicou sobre as calamidades, mas acrescentando um pouquinho mais. E aí, pra compensar isso, no terceiro capítulo, por bem dizer, ele introduz esse mistério de mais um vilão e introduz um backgroundzinho pra Tal, que no caso seria o fato de que ela tá caçando um homem específico que a gente não sabe quem é. E aí a gente já começa a ligar, porque ainda mais pensando que não é um autor que é tão bom assim de fazer setups e puxar e fazer um negócio, a gente pode dizer que provavelmente o cara que a Tal tá procurando é esse primeiro vilãozão que eles vão enfrentar. Então basicamente é como eu disse, esses 3 primeiros capítulos, esse primeiro volume, foi feito para apresentar a história, para apresentar os personagens, para apresentar o que eles estão enfrentando. É uma história que está começando e quer que a gente conheça ela antes de fato engatar. E da mesma forma que eu falei no último vídeo que cada personagem parecia um protagonista diferente em questão de aparência, porque de desenvolvimento, cada personagem parece um NPC aleatório que só vai passar meia dúzia de informação e vai sumir depois. Mas bom, assim como cada personagem tem a aparência de um protagonista, cada capítulo desse volume parece que é uma one-shot separada. Todas com a mesma estrutura, começando no escritório deles, ou, por exemplo, no outro foi no tipo laboratório onde os caras fazem as armas, mas todos têm a mesma estrutura. Eles estão juntos, chega o problema, eles resolvem o problema, capítulo acaba. E o volume 1 termina meio que em aberto, porque no final do capítulo 3, o Alma encontra o cara que estava observando eles. E aí, por mais que não tenha sido criado um mistério tão grande, a gente ainda fica curioso para saber quem é esse cara. Será que esse cara é o cara que a Tal tá procurando? Será que a gente vai ter um pouquinho mais do passado da Tal? E aí, a gente vai ficar esperando pelo volume 2, que no caso já saiu, mas eu vou falar no próximo vídeo de Goku Rakugai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando de Goku Rakugai, suas opiniões sobre o primeiro volume. Não vamos dar spoiler pra galera que ainda não tá lendo, que só leu o primeiro e veio ver o vídeo. O próximo vídeo sobre o volume 2, eu já vou destrinchar um pouquinho mais da história, vamos ver o que vocês acham. Eu tô gostando, por mais que eu tenha trazido essas críticas, eu tô gostando, volto a repetir, não vou parar de ler essa série. Do mais é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem fazer parte do nosso dojo clandestino. Se inscreve aí, na moral.